a questão teórica ela é um dos componentes fundamentais para a prática revolucionária, não é o único. E essa formulação aí do Lenin sobre imperialismo, rompendo e, ao mesmo tempo, absorvendo elementos que estão no Hilferd, no Robson, etc., ela é, de alguma forma, muito importante para a formulação dos bolcheviques ali, enquanto vanguarda da Revolução Russa. Eu queria que vocês comentassem isso. Qual a importância dessa formulação para os bolcheviques virem a ser, e já estavam se consolidando, é óbvio, mas virem a ser a vanguarda do processo revolucionário na Rússia em 1917. Pode começar agora, Caio? Posso sim, Luiz. Eu queria até comentar um pouco antes sobre o fato de que, mês passado, a gente viu aí as comemorações dos 150 anos de Lenin e muito se discutiu sobre a sua atualidade teórica, colocando em questão, por exemplo, que em diversos momentos Lenin é tomado como uma grande referência simbólica da esquerda no século XXI, como uma referência até em certa medida política, mas em menor grau como uma referência teórica. Tem até um debate que chegou aqui no Brasil nos anos 80, dando conta de que a ruptura de Lenin com a Segunda Internacional seria uma ruptura política, muito mais política do que teórica. É feita uma caracterização da Segunda Internacional como uma internacional que elabora as suas teorias com base numa sociologia científica, positivista, evolucionista e mecanicista, que mais tarde viria a redundar num conjunto de erros teóricos e políticos, e que Lenin, não tendo supostamente uma grande formulação filosófica de fundo, teria contribuído apenas para promover uma ruptura teórica, apenas para promover uma ruptura política com a Segunda Internacional, preservando, em grande medida, os mesmos pressupostos teóricos. E aí eu queria colocar minha divergência com relação a essa tese, que tem por volta aí de 4 décadas, eu acho que está um pouco defasada, e eu tenho aqui como referência esse livrinho do Lukács, né? Muito bom, acho que já foi até trabalhado aqui pelo Mazeu, se não me engano, onde Lukács demonstra no seu estudo sobre a unidade do pensamento de Lenin que não é correto conceber a diferença entre Lenin para os teóricos da Segunda Internacional apenas como uma diferença política. Até porque isso é uma forma de mistificar o processo, de mistificar esse debate, reduzindo tudo a uma suposta sagacidade, habilidade política de Lenin. Na verdade, Lukács ele contribui para mostrar o seguinte: existe uma profunda superioridade teórica de Lenin com relação à Segunda Internacional, e essa superioridade ela se mostra em diversos pontos. Por exemplo, os teóricos da Segunda Internacional, de forma geral, formulam a essência do revisionismo com base numa leitura unilateral do materialismo histórico, abandonando a perspectiva de classe, substituindo a perspectiva de classe por uma perspectiva de toda a sociedade. Como a gente sabe que essa perspectiva de toda a sociedade é abstrata, daí decorre uma série de outros erros que a gente pode aprofundar daqui a pouco no debate. Além disso, grande parte dos teóricos da Segunda Internacional também promovem uma ruptura com a dialética, adotando uma visão estática da sociedade e que, consequentemente, prejudica o olhar histórico sobre a sociedade e sobre o processo econômico e político naquele período, tendendo
a enxergar o futuro como um mero prolongamento do presente, se é que me fiz entender. Então, as leis do desenvolvimento capitalista passam a ser vistas cada vez mais como universais. E, dessa forma, por fim, né, esse pensamento aí da Segunda Internacional, ele redunda num pobre realismo político, né, por assim dizer. Então, Lenin, ele tem uma capacidade de enfrentar, não só politicamente, esse conjunto de equívocos, esse conjunto de recuos que alguns teóricos da Segunda Internacional promovem em relação à teoria marxiana, como também ele desloca essa análise para a análise da luta de classes concreta naquele período. E aí que, respondendo mais diretamente, né, a pergunta que o Luiz colocou, entrando mais diretamente aí na questão, Lenin coloca que o desenvolvimento do capitalismo monopolista e do imperialismo como um todo, a partir do final do século XIX e início do século XX, tende a, através de um desenvolvimento desigual no ritmo entre os diversos países capitalistas, tende a romper o equilíbrio de forças estabelecido entre grandes potências e, com isso, a luta entre as grandes potências ela se alterna, ora em formas pacíficas e ora necessariamente em períodos de guerra. Então, Lenin entende os períodos de paz na sociedade capitalista, nas relações internacionais, como meros períodos de trégua entre uma guerra e outra. Portanto, qual é a posição dos trabalhadores diante dessa realidade? Uma vez que existe uma tendência inevitável para o confronto entre as grandes potências, não cabe aos trabalhadores decidir se eles vão poder se colocar numa perspectiva de luta ou numa perspectiva de paz. Na verdade, a decisão dos trabalhadores é qual luta eles vão fazer. Já que o conflito, inclusive armado, é um desdobramento mais ou menos inevitável do desenvolvimento do capitalismo em sua fase monopolista, cabe ao movimento dos trabalhadores decidir se vão lutar a favor dos capitalistas dos seus respectivos países, em nome da ampliação dos seus territórios econômicos, termo que é utilizado desde Hilferding, né, e também utilizado por Lenin na obra O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, ou se os trabalhadores vão se recusar a matar, a disparar contra os seus próprios companheiros de classe de outras nacionalidades e apontar suas armas para a burguesia. Essa é a grande contribuição de Lenin, na minha avaliação, no debate sobre o imperialismo. Um debate que, como o Rico já comentou, não começou propriamente com Lenin. E a análise especificamente da formação dos grandes monopólios e da própria formação do capital financeiro não é exatamente uma contribuição original de Lenin em si. Diversos estudiosos, inclusive do campo socialista, que vieram antes do Lenin, haviam feito essa análise, haviam feito esses estudos. A diferença, o salto teórico de Lenin consiste justamente em captar um movimento, uma tendência que começa com a formação dos grandes monopólios, com a disputa entre esses monopólios se desdobrando em períodos de paz, mas também na luta militar, na luta armada, nos períodos de guerra entre grandes potências, expressando os interesses mais profundos dos grandes monopólios, e da guerra imperialista ser o cenário em que, ao mesmo tempo, se desenvolve a guerra civil revolucionária, ou a Revolução Socialista, e também não podemos esquecer a luta dos povos oprimidos pela sua libertação.
Então, acho que é importante a gente pontuar esses elementos, trazendo para a questão, que é, na minha avaliação, creio que a principal formulação, o principal avanço teórico e político liderado por Lenin e que garante aí uma capacidade para o movimento bolchevique de liderar o movimento dos trabalhadores, o movimento comunista no início do século XX, enquanto que os teóricos da Segunda Internacional e os seus respectivos partidos e movimentos se viam capturados por uma lógica aí de amoldamento à ordem do capital. Lenin, no capítulo 10 da sua obra, ele destaca 4 formas de manifestação do capitalismo monopolista no seu período. Partindo do princípio de que o capitalismo monopolista é a essência econômica do imperialismo, Lenin daí desdobra suas 4 formas principais de manifestação dessa essência econômica na realidade. Primeiro, como o Rico já disse, o nascimento e a consolidação dos monopólios como consequência da concentração da produção, superando a fase da assim chamada livre concorrência. Segundo, tem a questão também de que a disputa monopolista cada vez mais aumenta a distância entre as indústrias cartelizadas e não cartelizadas, o que só acentua a tendência à monopolização da economia. Terceiro, tem um papel aí de destaque dos bancos, sem o qual é impossível compreender o fenômeno do capital monopolista, de modo que esses bancos deixaram de ser meras empresas intermediárias e cada vez mais se convertem em grandes instituições financeiras monopolistas, das quais se produz uma oligarquia financeira que cada vez mais subjuga as instituições econômicas e políticas da sociedade burguesa como um todo. E, por fim, a questão colonial recebe uma atenção destacada de Lenin também nesse tema, de modo que Lenin postula que o monopólio nasceu também da política colonial e lhe acrescentou novas características, como a disputa pelo controle de fontes de matérias-primas, para a exportação de capitais, para o domínio de determinadas esferas de influência e ampliação do território econômico, conceito que me chama a atenção especial pelo fato de eu vir aí da área da geografia. Então, em síntese, na questão colonial, Lenin destaca que o período ali de livres conquistas coloniais a partir das grandes potências dá lugar a um novo período de posse monopolista das colônias, o que, sem dúvida, acirra, acentua as contradições interimperialistas. Ugar. Antônio, Gá, Luiz, basicamente, para complementar, seria isso. Olá, camaradas, deu uma quedinha aqui na minha internet, na verdade, navegador. Eu entrei por outro. Vamos continuar as perguntas para o Rico e para o Caio. Peço que o pessoal continue compartilhando, né, a live e vamos partir para mais uma pergunta. Caio, qual a definição do capital financeiro em Lenin? Boa questão. Tá ouvindo? Tô ouvindo. E você? Tudo certo aí? Tá me ouvindo? Tô. Tá legal. Então vamos lá. Boa questão importante. Para entender a definição de capital financeiro em Lenin,
é preciso levar em consideração que grande parte da sua análise, nesse aspecto, é fundamentada na obra de Hilferding, publicada em 1910. Essa obra que Lenin retoma para dizer que, de acordo com Hilferding, o capital financeiro é o capital bancário que se transforma em capital industrial, ou, em outras palavras, é um volume de capital cada vez maior à disposição dos bancos e é o que é utilizado no setor produtivo. Por um lado, Lenin critica essa visão por ser, em certa medida, limitada, parcial. Ao mesmo tempo, ele reconhece que, em outras partes da sua obra, Hilferding desenvolve uma elaboração, um estudo bastante aprofundado, tanto da formação dos monopólios quanto da formação do capital financeiro, que Hilferding destaca, começa com as sociedades anônimas e atinge o seu auge com a monopolização da indústria. No entanto, Lenin faz um novo arranjo nessa explicação para dizer que o processo de formação do capital financeiro começa com a concentração da produção, tema fundamental de ser destacado a todo momento e que, na verdade, já foi elaborado de forma pioneira por Marx no Capital. Em segundo lugar, nesse mesmo processo de concentração da produção, a formação dos monopólios como uma consequência necessária e relacionada a esse processo de concentração de capitais. E, por fim, na fusão entre capital bancário e capital industrial. Só assim seria possível, na avaliação de Lenin, entender corretamente a formação do capital financeiro, não como uma coisa, né, mas como um processo, um movimento que se forma e que vai caminhando junto com o desenvolvimento da própria sociedade capitalista. Mas, como eu comecei a abordar, até no bloco anterior, a originalidade de Lenin não reside propriamente na definição do capital financeiro, mas sim nas consequências sociais e políticas desse fenômeno, que são inúmeras, mas eu gostaria aqui de destacar 4. Primeiro, a partilha territorial do mundo, que é analisada com detalhes por Lenin, não apenas do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, concreto, de como ela ocorria no início do século XX. Em segundo lugar, muito importante também, as mudanças nas estruturas das classes sociais, tornando a estrutura interna das classes fundamentais da sociedade capitalista cada vez mais complexa. É aí que Lenin aponta, por um lado, a formação de camadas parasitárias de rentistas no interior da burguesia, ao mesmo tempo a formação de uma camada, de uma aristocracia operária no interior da classe trabalhadora. E Lenin vai além, justamente desdobrando essa análise de forma brilhante na compreensão que havia um vínculo entre essa aristocracia operária e a própria degeneração política dos movimentos dos trabalhadores, representados, sobretudo, pela Segunda Internacional. Ou seja, o capital, à medida que se desenvolve e à medida que se expande, adquire cada vez mais a capacidade de subornar parcelas específicas da classe trabalhadora no sentido de cooptá-las para os próprios interesses capitalistas. Daí que ocorre, nesse contexto que ocorre, a clássica capitulação da social-democracia alemã em agosto de 1914, quando vota a favor dos créditos de guerra para a Primeira Guerra Mundial, ali no governo de Guilherme II. E alguns elementos também que a gente poderia acrescentar
que Lenin se destaca em relação a outros que também estudaram esse tema, é a questão do desenvolvimento desigual do capitalismo monopolista, com diferentes ritmos entre as potências imperialistas do início do século XX, e esse ritmo desigual no desenvolvimento entre os monopólios e as respectivas potências necessariamente leva a mudanças no arranjo, na ordem geopolítica mundial. Porque, uma vez que esse desenvolvimento, esse ritmo é desigual, de tempos em tempos ele provoca alterações no equilíbrio de forças, que pode, até um determinado limite, ser contido, ser amortecido através de negociações diplomáticas, acordos, mas, em última instância, só pode, de fato, ser solucionado através da guerra. E, por fim, ainda também nesse contexto, Lenin ele tem uma capacidade fantástica de captar o nexo entre o desenvolvimento capitalista, a guerra imperialista, a revolução proletária e a luta dos povos oprimidos por autonomia. O Rico também comentou sobre isso, acho que é importante a gente sublinhar que, de fato, num período em que as guerras, cedo ou tarde, né, a gente pode até discutir isso depois, tentando trazer para a atualidade, mas, enquanto tendência, as guerras interimperialistas, cedo ou tarde, se mostram inevitáveis, os trabalhadores precisam se preparar para ter uma posição consequente diante desse fenômeno, e essa posição consequente, ela passa, antes de mais nada, por nenhum apoio às guerras imperialistas, nenhum apoio às burguesias nacionais na luta pelos seus interesses mesquinhos. A guerra dos trabalhadores não é contra os trabalhadores de outras nacionalidades, e sim a guerra contra as burguesias dos seus próprios países. Nisso que coincide o interesse dos trabalhadores em todo o mundo. Aí eu vou concluindo essa intervenção. Certo, Caio. Muito obrigado. Vamos agora passar para mais uma questão. Qual a relação entre as exportações de capitais e a política colonialista nos países centrais do capitalismo? Importante, né? Porque Lenin ele também trata, mesmo que não seja de forma central, né? Ele analisa os países centrais, mas também a sua inter-relação com o colonialismo. O imperialismo é importante essa inter-relação do capitalismo mundial, né? Então, é isso, Caio. Perfeito, Gá. Eu destacaria sobre essa interessante questão alguns pontos. Primeiro ponto é que Lenin utiliza, ele retoma uma metáfora, a metáfora do edifício, que, ao meu ver, é muito pertinente para começar essa discussão. Então, Lenin afirma que o capital financeiro cria uma base sobre a qual se ergue uma superestrutura colonialista. E é aí que se dá, mais uma vez, uma das diferenças fundamentais na análise leniniana do fenômeno imperialista para outras análises, como, notadamente, a análise equivocada de Kautsky. Então, que diferença fundamental é essa? É que, para Lenin, não é possível separar a dimensão econômica do imperialismo da sua dimensão política. Em certa medida, Rosa Luxemburgo também tem esse mérito, né, na sua obra A Acumulação de Capital. No entanto, o passo além que Lenin consegue dar nessa discussão é justamente a capacidade de desdobrar linhas políticas concretas
para a luta de classes e para os interesses dos trabalhadores naquele período, bem como também de desdobrar quais eram as mudanças na realidade da estrutura das classes sociais. Então, nessa linha, né, da relação entre economia e política, entre estrutura econômica e superestrutura colonialista, a exportação de capitais adquire um papel central, de modo que a exportação de capitais amarra a exportação de mercadorias. Lenin se vale de vários exemplos, como é o caso da construção de ferrovias em países nas quais não só se exporta essa infraestrutura de transporte, como também se colocam filiais de bancos instalados nas grandes potências, de modo que essa construção de infraestruturas é financiada pela própria potência, que também vende, que também exporta os capitais ali, seja de ferrovias ou seja de outros exemplos que Lenin utiliza no livro ou que a gente poderia trazer para a atualidade. Quer dizer, a área de influência, o alvo das potências imperialistas, recebe financiamento da própria potência imperialista para comprar, né, para financiar a sua expansão de infraestrutura, ou um processo também até de industrialização. Nesse sentido também, o controle de matérias-primas assume um papel cada vez mais importante na relação entre exportação de capitais e política colonialista. E, mais uma vez, entrando em choque com análises do âmbito da Segunda Internacional, Lenin deixa muito claro que a partilha do mundo entre os grandes capitalistas não é uma questão meramente moral ou política. Ela é uma necessidade do capital, dado o grau de concentração dos grandes monopólios e da produção capitalista. É um termo que já aparece em 1910, em Hilferd, que é a necessidade de ampliação do território econômico. É uma noção também trabalhada por Rosa Luxemburgo, no sentido de cada vez mais adiar ou deslocar as contradições capitalistas no espaço e no tempo. E o próprio campo burguês, por exemplo, em 1898, um teórico ali já do campo mais conservador, Conan, dos Estados Unidos, ele já falava algo semelhante, utilizando ali um conceito que a gente pode problematizar de capital congestionado. O Conan, ele já, a partir daí, infere a necessidade do imperialismo em face do acúmulo de contradições do desenvolvimento capitalista num determinado espaço nacional. Então, a Conan, por exemplo, se deve atribuir um dos primeiros estudos que buscaram analisar uma origem econômica do imperialismo. E, na sequência, Hobson, né, em 1902, ele já traz esse debate mais para o campo do reformismo burguês, o que, em certa medida, tem continuidade no Hilferd, com um aprofundamento maior na análise da formação dos monopólios e do capital financeiro. Rosa Luxemburgo, em 1912, com a acumulação de capital, para alguns, elabora um verdadeiro capítulo adicional para a obra do Capital. A Rosa ela tem uma análise crítica com relação à análise de Marx. Segundo ela, postularia uma certa capacidade infinita de acumulação do capital e que ela contrapõe uma teoria do colapso, né, do capitalismo, uma vez que, segundo Rosa, Marx não teria demonstrado, não teria provado de onde viria essa demanda crescente para absorver a própria produção
capitalista crescendo ali numa lógica de acumulação ampliada. Então, além disso, tem mais um aspecto que eu poderia já caminhar para concluir essa parte, que é o seguinte: no capítulo 7 do Imperialismo, o Lenin diz o seguinte, vou ler aqui uma citação. Por um lado, o capital financeiro é o capital de alguns grandes bancos fundido com o capital das associações monopolistas de industriais. E, por outro lado, a partilha do mundo é a transição da política colonial que se estende sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por nenhuma potência capitalista para a política colonial de posse monopolista dos territórios do globo já inteiramente repartido. Eu não sei como é que está o meu tempo para comentar mais um aspecto. Se for o caso, vocês podem me interromper, fiquem à vontade. Pode seguir, Caio. Aqui a gente não faz tempo, não. A gente vai no debate mesmo. Tá legal. Então vou aproveitar, Gá, para complementar um aspecto interessante que diz respeito ao fato de que é justamente nesse período, ou seja, do final do século XIX, início do século XX, que tem origem a chamada geografia política. Temos uma obra de 1897, na Alemanha, de Hatzel, chamada justamente Geografia Política, que introduz o conceito de espaço vital. Muito resumidamente, o espaço vital seria uma relação entre o nível de desenvolvimento técnico e cultural de um determinado povo e a extensão e a riqueza dos territórios que esse povo tem à sua disposição para colocar em prática essa potência derivada aí da sua superioridade ou do seu grau de desenvolvimento técnico e cultural. Para alguns, essa noção de Hatzel, ela já é o germe do que lá no século XX, na década de 30, começou a ser elaborada a partir da chamada Escola de Geopolítica Alemã, com o general Haushofer, que produziu verdadeiros manuais do imperialismo transvestidos de geografia política. Ou seja, na lógica até de Hitler, no Mein Kampf, a necessidade do espaço vital alemão era a justificativa geográfica para o expansionismo do Terceiro Reich. Ou seja, o povo alemão, na concepção nazista, seria dotado tanto de uma superioridade cultural quanto técnica, entretanto, não encontrava um território coerente, um território que correspondesse ao seu elevadíssimo nível de desenvolvimento, enquanto, vejam bem, enquanto nessa visão racista, inclusive, determinados povos, notadamente ali do leste europeu ou da África, dispunham de vastos territórios, os quais não teriam a utilidade, não teriam a utilização possível em função do atraso técnico e cultural desses povos. Então, na visão da escola de geopolítica alemã, numa certa apropriação da formulação hatzeliana do final do século XIX, o expansionismo territorial nazista não seria nada mais do que um processo capaz de corrigir aos olhos dos alemães, aos olhos dos nazistas, uma injustiça. Para eles, era uma injustiça que os alemães, com todo o seu grau de desenvolvimento, dispusessem de territórios tão exíguos na Europa Central e também do ponto de vista da política colonial em outros continentes. Então, desse período, não é coincidência que seja justamente nesse período que surge
a assim chamada geopolítica. Então, logo no início do século XX, em 1904, você tem a publicação da obra, as principais obras ali de Mackinder, um geógrafo britânico, que fala sobre, né, o coração continental, o poder terrestre, dando sequência a um debate que já tinha, de certa forma, começado com Mahan, um almirante norte-americano que falava no poder marítimo. Tanto Mahan quanto Mackinder preocupados com a estratégia de dominação territorial das potências e de reforço, de consolidação das suas possessões. E nesse meio de caminho também um jurista sueco chamado Jelen publica As Grandes Potências em 1905. Em 1916 ele também publica O Estado como Forma de Vida. Todas essas obras que, de certa forma, são clássicos da chamada teoria geopolítica, que eu acho que é interessante também a gente destacar como está profundamente associada ao surgimento desse fenômeno do imperialismo e que, no plano teórico, encontra inúmeras correspondências. E aí, para concluir mesmo essa parte, a gente precisa deixar claro que, na verdade, esse debate ele já foi colocado anteriormente, né, não aprofundado, não desenvolvido, mas ele já foi colocado anteriormente em vários momentos. Por exemplo, o próprio Manifesto Comunista, em 1848, ele coloca a questão da colonização da América como uma fase importante no processo de consolidação e formação do mercado mundial. No próprio Capital, no livro 3, que só foi publicado em 1894, se não me falha a memória, ao discorrer sobre as contratendências à lei da queda tendencial da taxa de lucro, Marx coloca entre as contratendências a questão do comércio exterior, a expansão do território econômico. E se a gente for voltar, retroceder mais ainda, o próprio Hegel, na filosofia do direito, já existe algumas linhas dedicadas a esse assunto. Hegel fala sobre o crescimento da desigualdade social, necessariamente associado com o desenvolvimento econômico em grandes potências na Europa, e Hegel já considera a solução colonial como uma alternativa para, de certa forma, amortecer as contradições internas de um determinado espaço nacional que, através do processo de colonização, desloca essas contradições no espaço e no tempo. E uma frase célebre, né, de um prócer aí, imperialista, que foi Cecil Rhodes, né, um grande sustentáculo aí do imperialismo britânico, que dizia o seguinte: se você não quer a guerra civil, seja um imperialista. Por quê? Porque à medida que vai crescendo a concentração de capital e a própria centralização de capital, o mercado interno, o mercado nacional das potências capitalistas, ele é cada vez mais insuficiente para corresponder ao profundo aumento que se observa na produção. Então, a partir disso, só tem duas grandes saídas que os capitalistas podem adotar. Uma é elevar o poder de consumo dos trabalhadores, o que, por outro lado, afeta diretamente as margens de lucro e, portanto, afeta o interesse de curto prazo dos capitalistas, vamos dizer assim. A outra alternativa é aprofundar a própria exploração dos trabalhadores
né, para compensar as dificuldades de ampliação das taxas de lucro mediante a própria expansão da produção. Então, existe um raciocínio que dá conta desse problema já no início do século XIX, poderíamos apontar assim, e que é importante de ser considerado numa visão mais ampla desse debate sobre o imperialismo. Quais são as diferenças, principalmente as diferenças do imperialismo que o Lenin vai narrar, vai analisar, melhor que narrar, né, vai analisar lá entre o século XIX e o início do século XX, e hoje, o imperialismo no século XXI. Muita gente falava que não existia mais imperialismo, né? Mas, pelo contrário, a gente vê que as assimetrias entre o centro e a periferia só aumentaram. Então, aí a gente suspeita que ainda existe esse imperialismo e que ele ainda é mais agressivo, mas, óbvio, com diferenças. Então, eu queria que vocês comentassem assim rapidamente e, se puderem, ajudar para o nosso público aí, dar algumas dicas de leitura, de estudo, para o pessoal, além de assistir aqui a live, ler, que é o mais importante, né? A nossa ideia aqui é que a gente incentive as pessoas a procurarem ler os clássicos, conhecerem, discutir, ainda mais num período tão difícil como o nosso aí no Brasil e no mundo. Quem quer começar? Caio ou Rico? Caio, agora? Pode ser. Beleza. Vou começar do final, Luiz. Vou começar dizendo que tem duas dicas que eu gostaria de reforçar, dicas de leitura. Porque tem vários textos, né? Vários livros enormes que podem ser lidos para quem procura aprofundar o conhecimento nesse tema do imperialismo. A gente já foi, ao longo aqui do debate, mencionando alguns deles. Né? Você tem, desde Filosofia do Direito, de Hegel, até as obras de Marx, né? Todo o Capital. Você tem na parte da geopolítica assim, diversos clássicos, né? Ratzel, Mackinder, Schelling. No campo socialista ou reformista, pelo menos, você tem aí Robson, Hilferding, Bukharin, Rosa Luxemburgo, diversos autores, mas é o seguinte, eu acho que para quem gostaria de começar os estudos nesse assunto, tem duas dicas assim mais pontuais que podem ajudar em alguma coisa. Uma é um artigo de pouco mais de 20 páginas do John Bellamy Foster, que é o Redescobrimento do Imperialismo. Esse está disponível em PDF na internet. O outro eu já mostrei, é esse daqui, Lenin, por George Lukács, que no capítulo 4 fala especificamente sobre o tema do imperialismo. E é muito atual, é uma obra que eu estou aqui recomendando com muita ênfase, porque Lenin ele é vítima, né, de uma apropriação muito seletiva, né, do seu pensamento para os mais diversos interesses. A gente vê Lenin sendo usado tanto para justificar as análises mais esquerdistas, quanto as análises mais reformistas da conjuntura, né, das táticas políticas minimamente controversas que a gente observa. E isso tudo é, na verdade, o que Lenin mais combatia. Então, acho que está na hora da gente entender Lenin a partir da totalidade do seu pensamento, a partir do entendimento de que a obra de Lenin é unitária e coerente. Não dá para utilizar Lenin apenas de acordo com as conveniências, que aí, dependendo do interesse, se utiliza o Estado e a Revolução, né? Se quisesse fazer uma análise mais à esquerda. Se quiser fazer uma análise mais moderada, se utiliza o esquerdismo, né? E, no entanto, Lenin não é nenhuma ou outra coisa. Ele é as duas coisas juntas e muito mais outras obras que fazem parte aí da sua imensa contribuição para o pensamento revolucionário. Então, vou começar dizendo isso.
Outra coisa é o seguinte, tem uma diferença sutil aí entre Hilferd e Kautsky. A diferença é que Kautsky ele conseguiu se degenerar mais rápido. Porque entre 1912 e 1914, ele começou a publicar diversos artigos, um mais equivocado do que o outro, seja alimentando a esperança, que Lenin fazia críticas ásperas, a esperança na paz, a partir do pacto ultra-imperialista, ou também a esperança de que alguns setores marginalizados da burguesia, marginalizados pelo imperialismo, ou não interessados, entre aspas, usando as palavras de Kautsky, não interessados no imperialismo, poderiam ser mobilizados para uma luta conjunta contra o imperialismo. Quer dizer, nada mais equivocado. Isso por quê? Porque Lenin demonstra, de forma definitiva, que o impacto do imperialismo na questão da concorrência não é que ele elimina a concorrência. Isso é um entendimento equivocado. Presta atenção. Não é que o capital monopolista, o imperialismo, eliminem, anulem a concorrência. Lenin chama a atenção que, ao contrário, por um longo período, né, não é possível extinguir 100%, não é possível extinguir em absoluto a concorrência no mercado mundial. O que, na verdade, o fenômeno do capital monopolista desenvolve é o fato de colocar essa concorrência num outro patamar, que é a concorrência entre os grandes monopólios, excluindo dessa concorrência, né, empresas de pequeno, médio porte, que definitivamente estão fadadas a ser verdadeiramente engolidas aí no processo de centralização de capitais. E é justamente por isso que é impossível, na análise leniniana, uma paz duradoura enquanto se mantiver o sistema capitalista. Então, é importante esclarecer isso, né? Não é o fim da concorrência, é o fim da livre concorrência e o surgimento de um novo tipo de concorrência e outro patamar entre os grandes monopólios, justamente essa concorrência que é responsável por conflitos, ora mais velados, ora mais abertos, entre grandes potências que representam o interesse de fundo dos cartéis e das associações monopolistas. Então, o Hilferding, em 1914, se não estou enganado, ele foi contra os créditos de guerra na Alemanha. No entanto, no ano seguinte, ele já passou a servir na frente italiana pelo exército austríaco. Não é? E Hilferding, muitos anos depois, até nos anos 30, nos anos 40, ele veio a amadurecer alguns pensamentos, talvez até mais qualificados do que de Kautsky, mas para defender as mesmas posições de fundo. Então, Hilferding, ele fala em capitalismo organizado, ele fala em pacifismo realista, e, por fim, ele acaba contribuindo para uma visão equivocada de que o capital monopolista exige cada vez mais o fortalecimento do Estado, e isso seria um interesse comum entre os trabalhadores e a burguesia. A diferença é que cada um queria fortalecer o Estado para assegurar os seus interesses de classe. No entanto, havia uma convergência, que era de fortalecer o Estado, para depois analisar quais seriam as políticas, as posturas desse Estado naquele cenário ali da primeira metade do século XX. Tem várias perguntas, eu vou tentar aqui ser breve. Tem a pergunta que é sobre a relação entre a oligarquia financeira e o caráter parasitário da fase imperialista. Então, sobre essa pergunta, eu gostaria aqui de levantar 3 pontos. O primeiro, citando o próprio Lenin, é o seguinte: o monopólio gera, inevitavelmente, uma tendência para a estagnação e decomposição. Por quê? 2. O estabelecimento de preços monopolistas, a partir da lógica dos cartéis,
e o controle econômico de patentes, por exemplo, reduzem o estímulo ao progresso técnico. Quer dizer, quando você tinha a concorrência mais aberta, a concorrência menos desigual entre as grandes empresas capitalistas, o estímulo tecnológico para vencer a concorrência era maior. Então, à medida que você tem os grandes monopólios, automaticamente existe uma redução desse estímulo para a evolução do processo técnico, que, por sua vez, impacta para a evolução da sociedade como um todo, né? Daí uma marca importante que define um dos elementos do caráter parasitário, né, do capital monopolista, comandado aí pela oligarquia financeira. E, por fim, terceiro tópico aí, nessa questão ainda, é o que eu acabei de citar para contrapor Kautsky. Ou seja, o monopólio ele não elimina completamente a concorrência do mercado mundial. Na verdade, né, a teoria do ultra-imperialismo é absurda porque ela perde de vista o fato de que possíveis alianças ultra-imperialistas não passam de tréguas entre uma guerra e outra. Caio, quer falar alguma coisa? Encerrar, dar um tchau? Já contemplado? O Gá, teria vários elementos aqui, mas acho que em função do tempo eu vou ser telegráfico. Primeiro, dizer que, em que pese, né, o Resgatando Clássicos está acostumado a receber aqui, como o Gá disse, né, os maiores especialistas do Brasil e do mundo nos temas que são colocados em discussão, né, eu não me considero, de modo algum, especialista, né? Sou apenas aqui um militante que procura estudar um pouco. Espero e eu espero que essas reflexões que a gente colocou aqui tenham ajudado em alguma coisa quem está nos assistindo. Algumas interações aí com o chat, né? Eu vi que teve pergunta sobre a questão do subimperialismo, que infelizmente não vai dar tempo, né, da gente entrar hoje ainda, mas que eu não quero terminar sem deixar de recomendar, como o próprio Tiago Sardinha, o nosso amigo Peixe acabou de falar aí também, que no podcast Revolution, além de ter uma série especial sobre Lenin, tem uma série já mais antiga, que é o Dicionário Marxista, e tem um episódio específico do Revolution que trata sobre o imperialismo, com a entrevista com a Marina Gouveia, que é excelente, né? Em síntese, a Marina Gouveia desfaz uma confusão de que o subimperialismo não é um imperialismo em miniatura, né? Muito interessante didática a explicação dela, fica aí a recomendação para quem ainda não ouviu esse episódio do Revolution, que ouça. Sobre a questão da atualidade, né, do pensamento de Lenin sobre o imperialismo, é bom lembrar que lá no capítulo 7 tem ali a clássica definição entre aspas, né, porque o próprio Lenin, no livro, deixa claro que qualquer tentativa de resumir ela vai empobrecer o debate teórico e que a dinâmica da realidade demanda reflexões muito mais amplas, mas provisoriamente ele aponta ali 5 características do imperialismo e que medida isso é ou não atual. Eu acho que a gente tem que entrar em algumas polêmicas. O Luiz sempre fala aqui no programa, né? Eu também acompanho, né? Eu sou assíduo internauta aqui, participando do programa, assistindo. O Luiz sempre fala que a polêmica educa. Não sei se é bem assim a frase. Eu concordo com ele. E tem uma polêmica importante que é, por exemplo, com David Harvey. O Peixe, Tiago Sardinha, aí na live, ele até sugeriu o novo imperialismo de David Harvey como uma sugestão aí para quem quer estudar melhor o tema. Eu, assim como o Peixe, também sou geógrafo e eu não recomendei, né, não sendo totalmente contra, mas eu não usei aqui o meu espaço para recomendar David Harvey, porque eu acho que a grande contribuição teórica de David Harvey
é a obra Condição Pós-Moderna. Eu acho que ali, de fato, ele trouxe uma visão inovadora para a teoria social. Outras análises de David Harvey, eu vou forçar um pouco a barra aqui, na provocação, mas outras análises de David Harvey, eu vou até dar o mérito para o verdadeiro autor da frase, que eu acho que é o Elias Jabbour, escreveu isso lá no portal Disparada, comparando David Harvey e outros intelectuais marxistas contemporâneos ao papel que Paulo Coelho cumpre na literatura, né? Então, Paulo Coelho está para a literatura, assim como David Harvey e outros camaradas aí do tipo estão para o marxismo. É lógico, né, pessoal? Forçando um pouco a barra. Mas é o seguinte, eu dei uma lida, para não dizer que eu estou falando besteira aqui de forma irresponsável, eu dei uma lida num livro muito recente que foi publicado pela editora Terra Sem Amos, chamado Coronavírus e Luta de Classes. Foi um negócio que viralizou aí no WhatsApp. Tem artigos nesse pequeno material de Mike Davis, David Harvey, Alan Beer, Raul Zizek, Alain Badiou e Zizek, Slavoj Zizek. Olha, eu vou dizer para vocês que eu li tudo. E, sinceramente, eu não recomendo. Não recomendo. Uma análise completamente descolada da atual realidade geopolítica, das atuais demandas concretas dos interesses dos trabalhadores, né? Uma visão, em grande medida, academicista. E é o seguinte, ao não recomendar, ao mesmo tempo eu estou recomendando, né? Porque ninguém precisa acreditar na minha avaliação. Basta vocês irem lá olhar, conferir e ver se o que eu estou falando é ou não verdade. Eu achei horrível, eu vou falar aqui sendo sincero, eu achei horrível esse livro, tá? Mas eu li tudo, eu não estou criticando sem ter lido, não. Então, assim, nesse sentido, eu queria aproveitar então para dar mais uma dica, que acho que tem a ver com essa crítica que eu acabei de fazer. Eu não falei ainda dessa dica, mas eu estava lendo esses dias, esse daqui, ó, O Marxismo Ocidental, do Domênico Losurdo. Ah, mas isso tem a ver com o tema? Tem a ver. Inclusive, no capítulo 1, ele discute justamente os caminhos, né, opostos que tomaram o marxismo ocidental e o marxismo oriental entre 1914 e 1917, e o ápice dessa polêmica foi justamente a posição sobre a Primeira Guerra Mundial, mas não parou por aí. Depois você tem outras polêmicas envolvendo a posição, sobretudo, sobre a questão da relação entre capitalismo e colonialismo, que é o que ele desenvolve, né, o Losurdo desenvolve no capítulo 2 desse mesmo livro, né? E aí, ainda na ideia colocada aí pelo Luiz, para concluir, de que a polêmica educa, eu assisti também, me preparando para esse debate, um vídeo do Atílio Boron sobre o imperialismo no canal da Escola de Quadros da Venezuela, e o Atílio faz uma análise muito interessante, tá? Um vídeo de 50 minutos, ele tenta resumir a obra de Lenin, ele traz informações preciosas, ele faz uma comparação, por exemplo, quem são as grandes empresas capitalistas da atualidade? Uber, Google, Facebook, Amazon, Microsoft e Apple, por exemplo, né? Então, o que o Boron chama a atenção é o seguinte, essas empresas elas não têm um vínculo tão direto com a questão do território econômico como tinham outras empresas do passado, né? Ou que no passado não, ainda existe, mas que no passado eram as principais, e que tinham uma demanda muito maior por matérias-primas e que tinham mercados consumidores muito mais fáceis de determinar geograficamente. Então, essas empresas hoje, né, essas empresas aí da tecnologia da informação, no ramo aí das comunicações e tal, alguns chamam de capitalismo informacional, noção meio problemática, mas elas não têm uma relação tão direta assim com o território, segundo Boron. E aí, na visão dele, isso daí seria um elemento que arrefeceria a tendência para as guerras, né? Olha, eu concordo que não tem um vínculo territorial tão grande, né? Mas se diminui ou não a tendência por guerra, eu já acho um pouco antecipado, né? Inclusive agora, no meio dessa pandemia, muito já se fala, inclusive na nossa fronteira aqui, a tensão com a Venezuela, né?
o que foi também, a partir do início do século XXI, todas as intervenções norte-americanas no Oriente Médio, e assim por diante. Eu acho que o Boron um pouco apressado, Atílio Boron um pouco apressado aí nessa conclusão. E aí ele chama atenção para um outro aspecto também que eu concordo, que é o seguinte: Lenin não teve a oportunidade de ver o que foi a guerra ideológica, verdadeira guerra ideológica, que começou em 47, com a Guerra Fria, e que colocou os Estados Unidos numa posição muito diferente do que foi o último grande império, o qual ele sucedeu, que foi o Reino Unido, né? Quer dizer, comparar a capacidade norte-americana de produzir ideologia e de ter um bombardeio, verdadeiro bombardeio cultural e ideológico contra todo o planeta, é algo sem precedente, né? Que não se desenvolveu nem de perto essa capacidade no Império Britânico, por exemplo, que foi a hegemonia anterior aos Estados Unidos. Então, eu acho interessante esse apontamento do Atílio Boron, e é com ele que eu quero concluir, dizendo que, para nós comunistas, ainda tem muito a se enfrentar desse bombardeio ideológico que, apesar de se falar, né, no fim da Guerra Fria, etc., mas as consequências, as marcas deixadas por esse período, elas persistem até hoje, né? E elas se expressam nas mais diversas formas, inclusive no revisionismo histórico conservador, que procura distorcer completamente o papel dos comunistas no século XX. Em poucas palavras, é uma ideia que dá conta de que era uma vez um capitalismo que vinha se desenvolvendo progressivamente, no sentido de aprimorar a democracia, no sentido, né, de expandir a civilização. E aí veio o movimento comunista e interrompeu esse processo, né? Ajudou a criar um ambiente totalitário na Europa, e não para por aí, né? Se for analisar mais a fundo, ele vai buscar a origem do autoritarismo, do terror, lá na Revolução Francesa, estabelecendo um vínculo histórico entre jacobinos e bolcheviques, né? Numa suposta linha de continuidade da violência. E aí, Hugo, vale o pressuposto hegeliano, lá da fenomenologia do espírito, que dizia o seguinte: a verdade está no todo. Olha, essa frase nunca foi tão atual. Por quê? Porque essa perspectiva do revisionismo histórico, né, que distorce toda a contribuição do movimento comunista para a própria democracia burguesa, né, para o próprio tensionamento, para a própria conquista de liberdades democráticas, ela só pode se sustentar ao apagar o todo, né? Ou seja, ao apagar o fato de que, como dizia Marx no Capital, né, a mesma sociedade capitalista que adquire formas respeitáveis nas metrópoles passeia nua nas colônias. Ou seja, é necessário ver o todo. E vendo o todo, nós vamos chegar à conclusão de que o movimento comunista foi imprescindível para derrotar, ou pelo menos para amenizar. Para derrotar é exagero, mas ele foi imprescindível, ele tem sido imprescindível para amenizar as políticas colonialistas, que os liberais não gostam, né, de conversar, eles querem esconder essa parte. Ela é fundamental para combater toda a discriminação de classe, lembrando que muitas sociedades que implementaram o sufrágio, o voto era censitário, né, para quem tinha um determinado nível de renda econômica. Os comunistas também foram decisivos para combater o machismo. Basta para isso lembrar o que foi a União Soviética e seu pioneirismo com relação ao direito das mulheres, né? Esquecido por muitos. Né? E, por fim, os comunistas são indispensáveis no próprio combate ao racismo, que se expressa tanto na dominação colonial como também, no caso dos Estados Unidos, através das condições de vida do povo negro, que tinha que lutar por direitos civis ainda, em plena década de 1950, 1960, e que até hoje, vamos ser sinceros,
né, tem um tratamento desigual, não existe um reconhecimento na sociedade. Basta ver a questão do coronavírus, né? Quem são as principais vítimas? 70% dos mortos pelo coronavírus no país que hoje é o epicentro do coronavírus no mundo são negros, são imigrantes, né? Então, essa visão parcial da realidade que os liberais querem passar para a maioria das pessoas, e que nós, comunistas, temos o dever de combater, resgatando, né, o papel que nós tivemos no século XX e que certamente temos ainda a cumprir no século XXI, mostrando que é a proposta de Lenin, né, o assunto de hoje, da nossa discussão, continua e continuará sendo atual enquanto prevalecer a barbárie e a exploração capitalista, né, na nossa sociedade. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez o convite, o Gá e Luiz, mandar aqui também um abraço para o Rico, né, com quem tenho o prazer de compartilhar a terceira live aqui em menos de 10 dias, né, muito bom, e dizer para vocês que estou à disposição para o que precisar em próximas atividades. Pessoal, foi uma honra participar aqui de um programa onde já tiveram, efetivamente, né, o Gá, grandes especialistas, não é o meu caso, mas espero que alguma contribuição tenha ficado. Um abraço. Deixa eu fazer, só para finalizar, fazer uma defesa. A fala final do Caio, que aparentemente não foi sobre o imperialismo, ou, digamos, ele é Lenin puro. É Lenin puro. E aí, muitas vezes, eu sei que tem a questão, a gente tem todo esse pudor, tem toda essa não, de fato, nós somos aprendizes, né? Todos nós. Eu sou um pouco mais novo, o Caio é um pouco mais velho que eu, né? E o Rico tem um pouco mais de experiência, né, na militância também. Mas, para você ver, não seria... eu tenho o pouco que eu li de Zizek, o pouco que eu li de Harvey, algumas coisas me ajudaram bastante. E, inclusive, são autores que a gente pode discutir, tem contribuições, mas, ao mesmo tempo, não seria inoportuno chamá-los de os maiores especialistas sobre Marx em nenhum lugar do mundo. E eu, particularmente, acho que esse debate que foi apresentado aqui, tanto na obra que o Zizek escreveu sobre o Lenin, que tem contribuições, etc., ele fica abaixo do que está colocado aqui.